quando estava próximo da porta da cidade, encontrou uma mulher que cortava a lenha, e Deus revelou-lhe que era Aquis deveria hospedá-lo em casa. Ele aproximou-se dela, cumprimentou-a e rogou-lhe que lhe desse um pouco de água para beber. Ela o fez e, quando ela já se afastava, ele pediu também um pedaço de pão. Afirmou então a mulher, com juramento, que tinha apenas um pouco de farinha e de óleo e que tinha vindo a juntar lenha a fim de assar um pão para ela e seu filho, sendo que depois deveriam resignar-se a morrer de fome. Disse-lhe o profeta: tende coragem e não percais a esperança. Começai, eu vos peço, por me dar o que tiverdes para comer, pois prometo que o vosso prato jamais ficará sem farinha e nem faltará óleo ao vosso vaso até que Deus faça cair chuva do céu. A mulher obedeceu, e nem ele, nem ela, nem o filho dela tiveram falta de coisa alguma até findar aquela prolongada seca, de que fala o historiador Menandro quando narra os feitos de Etbaal, rei dos Tírios. Houve naquele tempo uma grande seca, que durou desde o mês de Perbereteu até o mesmo mês do ano seguinte. Esse soberano mandou fazer grandes preces e foram elas seguidas de um grande trovão. Foi ele quem mandou construir as cidades de Botris, na Fenícia, e a de Alzate, na África. Essas palavras referem-se, sem dúvida, a essa seca, que aconteceu no reinado do rei Acabe, pois Etbaal reinava em Tiro nesse mesmo tempo. 360. O filho da viúva de que acabamos de falar morreu pouco depois. O excesso de dor fez a pobre mãe aflita perder o juízo, de modo que atribuía a chegada do profeta à morte do menino. Dizia que ele havia descoberto os seus pecados e que essa fora a causa de Deus lhe haver levado o único filho para castigá-la. O profeta, contudo, exortou-a a confiar em Deus e pediu que lhe trouxesse o corpo do menino, prometendo restituí-lo vivo. Ela obedeceu, e o profeta levou-o ao seu quarto, onde elevou a voz a Deus, depois de estender em seu leito um menino, e disse-lhe, na amargura de sua alma, que a morte da criança seria má recompensa à caridade que aquela mãe usara para com ele, recebendo-o em sua casa e dando-lhe alimento. Então rogou ardentemente a Deus, que restituísse a vida ao menino. Deus, comovido por causa da mãe e não querendo que se pudesse acusar o profeta de ter sido causador daquela infelicidade, ressuscitou o menino. A pobre mulher, fora de si de tanta alegria ao rever, contra toda a esperança, o seu filho, disse a Elias, enquanto segurava o menino nos braços: agora conheço que falais deveras com o Espírito de Deus. 361. 1 Reis 18. Algum tempo depois, Deus mandou esse profeta dizer ao rei Acabe que mandaria chuva. A carestia então era tão grande e a falta de todas as coisas necessárias à vida tão extraordinária que mesmo os cavalos e os outros animais não encontravam erva, pois a extrema seca tornara a terra árida. Para evitar a inteira ruína de seu gado, Acabe mandou Obadias, chefe de todos os seus pastores, procurar forragem nos lugares mais úmidos, devendo ao mesmo tempo procurar por toda parte o profeta Elias. Vendo que não o podiam encontrar, resolveu ir ele mesmo procurá-lo e disse a Obadias que o seguisse, porém tomando um outro caminho. Obadias era um homem de bem e tão temente a Deus que, quando Acabe e Jezabel mandaram matar os profetas do Senhor, ele escondeu uns 100 deles em cavernas, onde os alimentava com pão e água. Mal havia deixado o rei, o profeta veio ao seu encontro. Obadias perguntou-lhe quem era, e quando soube prostrou-se diante dele. Disse-lhe o profeta: ide avisar o rei da minha chegada. Respondeu Obadias: que mal vos fiz, para quererdes a minha morte? Pois o rei vos fez procurar por toda parte, a fim de matar-vos. Logo que eu lhe disser que estáis para chegar, o Espírito de Deus vos levará a outros lugares, e assim o rei dirá que o enganei e sem dúvida me matará. Podeis, no entanto, se o quiserdes, salvar-me a vida. É o que vos peço, pelo amor que demonstrei a 100 profetas como vós, aos quais livrei do furor de Jezabel e escondi nas cavernas, onde ainda os sustento. O homem de Deus respondeu-lhe que fosse com toda a tranquilidade procurar o rei, pois prometia com juramento comparecer naquele mesmo dia à sua presença. Ele partiu, e Acabe, ante essas palavras, veio ter com Elias, e encolerizado disse-lhe: sois então o causador de tantos males ao meu reino, particularmente desta esterilidade, que o reduziu a tal miséria.
O profeta, sem se admirar, respondeu que o rei deveria atribuir a si mesmo todos os males de que se lamentava, pois os havia atraído pelo culto sacrílego que prestava aos falsos deuses de outras nações, abandonando o Deus verdadeiro. Mandou então que reunisse todo o povo no Monte Carmelo e ordenasse a todos os profetas da rainha sua esposa, dos quais afirmou desconhecer o número, e aos 450 dos lugares altos que lá se encontrassem todos. Feito isso, Elias falou nestes termos à grande multidão: até quando o vosso espírito ficará hesitando, na incerteza do partido que deveis tomar? Se credes que o nosso Deus é o Deus eterno e único, por que não vos dedicais inteiramente a Ele com inteira submissão do coração e não observais os seus mandamentos? Se credes, ao contrário, que são esses deuses estrangeiros que deveis adorar, por que não os tomais por vossos deuses? Ninguém respondeu, e o profeta continuou: para se conhecer, por meio de uma prova indubitável, quem é o mais poderoso, o Deus que adora ou esses deuses que vos apresentam, e se quem está na verdadeira religião sou eu ou esses 450 profetas, vou trazer um boi preparado para o sacrifício, mas não porei fogo à lenha. Que esses 450 profetas façam a mesma coisa e roguem depois aos seus deuses, assim como rogarei a um meu, que ponha fogo à lenha, e então conheceremos quem é o verdadeiro Deus. A proposta foi aprovada, e Elias disse aos profetas que escolhessem o boi que quisessem por primeiro, fizessem o sacrifício e invocassem os seus deuses. Eles o fizeram, mas inutilmente. Elias, para zombar deles, disse-lhes que gritassem mais alto, porque os seus deuses talvez tivessem ido passear ou então estavam dormindo. Eles continuaram as suas invocações até o meio-dia e cortavam a própria pele com navalhas, segundo o seu costume, mas sem resposta alguma. Quando Elias foi por sua vez sacrificar, ordenou que todos se retirassem e convocou o povo a verificar se ele ocultamente poria fogo à lenha. Todos se aproximaram. O povo tomou 12 pedras, segundo o número das tribos, e ergueu um altar, ao qual rodeou com um canal profundo. Colocaram a lenha sobre o altar e puseram a vítima sobre a lenha. Derramaram depois por cima dela 4 grandes cântaros de água da fonte. A água molhou não somente a vítima e toda a lenha, mas correu pelo canal e o encheu. Então Elias invocou a Deus e rogou-lhe que mostrasse o seu poder àquele povo que havia tanto tempo estava mergulhado nas trevas da cegueira. No mesmo instante, viu-se descer do céu sobre o altar um fogo, que consumiu inteiramente a vítima e toda a água, sem que a terra ficasse menos seca do que estava antes. O povo, espantado com tão grande milagre, prostrou-se por terra e adorou a Deus, clamando que ele era o único e verdadeiro Deus, e que todos os outros deuses eram apenas nomes sem sentido, imaginários, ídolos sem virtude e sem poder, objetos dignos de desprezo, aos quais não se podia sem loucura prestar culto. O profeta, então, matou os 450 falsos profetas disse ao rei que fosse comer tranquilo, pois lhe garantia que Deus logo faria chover. Depois que o rei se retirou, Elias subiu ao cume do monte e pôs a cabeça entre os joelhos. Estando o céu muito claro e sereno, ordenou ao seu servo que subisse a um rochedo e olhasse para o lado do mar, a fim de dizer-lhe se via alguma pequena nuvem. O servo subiu e disse que nada via. Voltando, porém, pela 7ª vez, disse-lhe por fim que avistava no ar uma nuvenzinha de mais ou menos um pé de comprimento. O profeta então mandou dizer ao rei que voltasse logo para Israel, se não quisesse ser surpreendido por uma violenta tempestade. Acabe partiu a toda velocidade em seu carro, e o profeta, levado pelo Espírito de Deus, não o seguiu menos depressa. Logo que chegaram à cidade, espessas nuvens cobriram todo o céu. Um vento impetuoso levantou-se, e uma chuva fortíssima inundou a terra. 362. 1 Reis 19. Quando Jezabel soube dos prodígios que Elias havia realizado e da morte de seus profetas, mandou dizer-lhe que o trataria do modo como ele os havia tratado. Tais ameaças atemorizaram-no, e ele fugiu para a cidade de Berseba, que está na extremidade do território da tribo de Judá e confina com a Idumeia. Lá deixou seu servo e penetrou sozinho no deserto. Ele pediu a Deus que o retirasse deste mundo e adormeceu em seguida, debaixo de uma árvore.